Olá, queridos amigos, queridas amigas. Que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes a paz, dando-lhes o devido entendimento, sabedoria, e que todos tenham um dia assim prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. Vamos estudar a lição? E hoje, sábado 14 de setembro, inicia-se uma nova lição, que é a lição de número 12, que ela tem como título Julgado e Crucificado. É esta lição aqui, meus amigos. Julgado e Crucificado. E a lição de hoje, ela está, não só de hoje, mas a lição durante toda esta semana, ela está baseada no capítulo 15 de Marcos. E aqui começa com a narrativa de Jesus sendo entregue pelo conselho dos principais sacerdotes e escribas, do Sinédrio, que Jesus, após ele ser julgado na calada da noite, que era contra realmente os regulamentos dos tribunais da época, e eles julgaram, condenaram Jesus à morte, e eles entregaram às autoridades romanas para que desse sequência através realmente do governador Pôncio Pilatos. Lembrando que o Sinédrio ele abria uma votação contendo 72 conselheiros, e essa votação ela teria que ser unânime, totalizando realmente os 72 votos para posteriormente entregar para Pôncio Pilatos. E eles fizeram isto à noite, que era totalmente contra realmente as leis dos tribunais, e eles fizeram essa votação à noite, e no outro dia de manhã eles entregaram às autoridades romanas. E após Jesus ser condenado pelo Sinédrio, Jesus foi humilhado, Jesus foi cuspido, Jesus foi esbofeteado realmente por sumos sacerdotes, antes de ser entregue para as autoridades romanas, através dessa condenação, uma humilhação, zombar realmente do Salvador. E a lição dessa semana, a gente vê ali naquelas últimas cenas de Jesus, após ele ser preso ali no Getsemane, até eles levarem para o Sinédrio, e também depois da condenação, deveria fazer parte para todo cristão, assim, com uma forma de meditação, de uma reflexão diária sobre o que aconteceu com Jesus, para nós sabermos que este sofrimento do nosso Salvador custou muito caro para ele nos salvar do pecado e da morte eterna. Essas cenas de Cristo precisam causar assim, um impacto real em nossa vida. O livro de Marcos, no capítulo 15, ele é o centro de toda a narrativa da paixão, onde apresenta um julgamento de Jesus, onde ele é condenado à morte. É feito um escárnio, zombarias tanto de sumos sacerdotes como de soldados romanos. Sua crucifixão, sua morte e seu sepultamento é algo realmente que nós devemos pensar realmente no que aconteceu com Jesus. E ao ser levado perante o Pilatos através de autoridades, sumo sacerdote, através de anciãos do Sinédrio que entregaram realmente Jesus para Pilatos, Jesus foi condenado e acusado de muitas coisas que fala lá em Marcos 15, 3. Porém, nenhuma delas tiveram uma justificativa para a sua prisão, e muito menos uma provável condenação.
Marcos apresenta assim com detalhes, né, todo o processo de condenação injusta de Jesus, porque o autor do livro deixou que os próprios fatos, né, falassem por si mesmos, né, para que nós pudéssemos entender isto. E o julgamento de Jesus cheio assim de falhas, né, de insinuações, de ironias, onde não tinham argumentos, provas, né, para a condenação. E esse julgamento por parte do Sinédrio aconteceu assim, em 3 lugares diferentes, onde é muito estranho, né? Primeiro, pois a posição das provas para a condenação ocorreu em 3 lugares diferentes, né? Devia ser assim, devido à exigência, né, de que a votação fosse unânime, né, pelos 11 conselheiros do Sinédrio. E antes de ir para o julgamento romano pelo governador Pôncio Pilatos, era exigido isto, né? E o primeiro lugar, feito ali pelas autoridades judaicas, foi uma audiência preliminar diante de Anás, que ele era um antigo sumo sacerdote, que está registrado lá em João, no capítulo 18, do versículos 12 até 14. E o segundo lugar, pelo Sinédrio, ocorreu na casa do Caifás, que ele era sumo sacerdote, na época que ocorreu ali em torno assim, do pátio do templo, né, na casa do sumo sacerdote. Fala em Marcos 14, versículos 53 até 65. E por último, houve uma sessão matinal no Sinédrio, que fala em Marcos 15:1. E em todos esses lugares prevaleceu a ironia, que ela tomou conta dos principais conselheiros, como anciãos, escribas, até sumo sacerdote, cheio de zombarias, né? Principalmente quando o Jesus foi definido como rei dos judeus, né? E também profeta. E após Jesus dizer assim nas interrogações, quando ele diz assim, ó, eu sou o filho do Deus bendito, quando ele diz pela primeira vez, né? Está lá em Marcos 14, 61, 62. A partir dali eles começaram a fazer ironias e zombarias com Jesus, escárnios, né? E a mensagem da cruz, ela é o fundamento pela qual a igreja ela é sustentada, né? Fundamentada e deve permanecer como o santuário agradável a Deus. E justamente aqueles que julgaram falsamente a Cristo fizeram muitas ironias com a mensagem da cruz. Mas o que é ironia? Ironia é quando nós falamos algo e, na verdade, nós estamos querendo fazer o oposto, ou quando nós usamos com sarcasmo, né, com ironia, né? Nós utilizamos realmente querer falar uma coisa, mas na realidade são outras bem diferentes. Um bom exemplo que essas autoridades judaicas fizeram ironias foi quando Jesus foi para ser crucificado, né? Foi onde eles, após a crucifixão, eles colocaram uma placa em cima, assim, na cruz, com os dizeres, Reis dos Reis. E na realidade, na verdade, ele é Rei Todo-Poderoso, né? E que foi o Deus que criou o universo. Eles fizeram uma ironia, mas eles não estavam muito errados, né? Porque na realidade
Só faltou eles complementarem, porque ele era o rei todo-poderoso. E a ironia, ela é composta por três elementos assim que, que constam dentro do contexto. O primeiro são dois níveis de significado. O segundo são os dois níveis estão conflitos, em conflitos ou contrastam entre si. E o terceiro, alguém vê a ironia, não percebe o que está acontecendo e não sabe o que sofrerá as consequências. E assim, até as autoridades judaicas falaram ironias com tanta certeza que falaram mais do que sabiam do que eles mencionaram. Como eles disseram para Jesus, salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. Aqui, diante de Jesus, né, que ele está ali como ser humano, né, até eles acertaram um pouco, pois salvar os outros foi plenamente o objetivo realmente de Jesus, que ele veio esse mundo para realmente salvar os outros. Porque ele mesmo não precisava ser salvo, porque Jesus realmente é o Deus que se transformou em forma humana para salvar a humanidade. E ele não deveria salvar a si mesmo. Ele é Deus e estaria ali sem pecados. E diante desses algozes cruéis, né, aquele homem, né, de Nazaré, que com Deus chamava não por causa ele chamava o Pai, né, não por causa da dor física, mas a dor assim de separação, a mente do Deus Pai. Ele carregou sobre si todos os nossos pecados, toda a nossa culpa. E o autor da lição da Escola Sabatina, pensando nisso, ele colocou o verso para memorizar que nos diz: por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Está lá em Marcos 15:34. Ali foi a maior missão de todos os tempos, que ela foi cumprida em todos os pontos, mesmo diante de dores, para salvar a humanidade, para que o maior evento, né, que irá acontecer posterior a tudo isto, que é a segunda vinda de Jesus, possa acontecer para ele vir nos buscar e nos levar para as mansões celestiais. É importante esclarecer que Pilatos, o governador romano, ao designar Jesus como rei dos judeus, ele não reconhecia a dimensão espiritual do reino de Deus. Pilatos disse a Jesus: você não me responde? Não sabe que tem autoridade? Tanto para salvar você, como para crucificá-lo? Está lá em João 19:10. Jesus imediatamente citou as coisas na perspectiva cósmica, né, adequada, e ele diz: o Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim. Isso Jesus, mais ou menos falando para Pilatos. Se de cima não fosse dada, né? O que ele diz lá então? O Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim se de cima não lhe fosse dada. Está lá em João 19:11. Ou seja, Jesus falando que o mundo está sob o comando de um Criador do universo, um Deus Pai, que somente Ele tem autoridade para as coisas. Em outras palavras, Jesus fala, né, que para Pilatos que eu não sou apenas o rei dos judeus.
mas também estou acima de todos os poderes e reinos da terra, incluindo o seu Pilatos. Né? Mais ou menos assim que Jesus disse para Pilatos. E nos estudos diários nessa semana, nós abordaremos sobre a pergunta de Pilatos, né? Você é rei dos reis? Você é rei dos judeus? Nós falaremos sobre os zombadores também, que atuaram, pessoas realmente que eram do templo, sumo sacerdote, sobre a inscrição acima na cruz. Falaremos da ironia de líderes religiosos judaicos. Tudo isso nós falaremos com detalhes em estudo durante essa semana. E o estudo dessa semana estará dividido assim em 3 sessões, sendo que o primeiro nós falaremos sobre o sinédrio e a condenação de Jesus, as atitudes do sumo sacerdote e a posição do sinédrio no julgamento de Cristo. O segundo ponto que nós falaremos é sobre a aprovação da autoridade romana na condenação de Jesus, e nós vamos explorar o papel de Pôncio Pilatos nesse julgamento. Verificaremos também sobre um homem, ele era conselheiro do Sinédrio, chamado José de Arimateia. Qual foi a função dele e a importância dele na morte de Jesus e o que ele fez? E falaremos também sobre o reino de Deus e suas ações na morte de Cristo. Os estudos eles serão bem assim detalhados, e nós veremos também outros assuntos importantes que estão dentro do julgamento de Jesus, como todos aqueles tipos assim de ironias que apareceram nesse julgamento e após o julgamento de Cristo, proporcionado por esses líderes judaicos. Nós saberemos e estudaremos quem está por trás de tudo isso. Está lá em Marcos capítulo 15, versículo de 1 a 15. Falaremos também que depois dos soldados romanos humilharem, espancarem, despirem a Jesus, o que mais eles fizeram que foi profetizado? Saberemos em estudos nessa semana, que está lá em Marcos capítulo 15, versículos 15 até 20. Jesus, esse é o terceiro ponto que nós verificaremos. Jesus foi uma vítima silenciosa dessas autoridades da época. Que ironia as autoridades judaicas mencionam que posterior se tornou verdade sem eles conhecerem? Nós saberemos em estudos na semana, até lá em Marcos 15, versículos 31 até 38. O que a morte de Cristo significa para nós? Esse é um ponto importante que todo cristão deve saber, que nós estudaremos na semana, está lá em Marcos capítulo 15, versículos 33 até 41. E o que foi o significado da intervenção de um dos principais do Sinédrio, chamado José de Arimateia? Qual a importância da ação dele junto ao governador romano sobre Jesus? Nós estudaremos bem detalhado na semana um assunto bastante importante, bastante interessante, que está aqui em Marcos capítulo 15, versículos 42 até 47. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceitar Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ter sabedoria, entendimento, saberá realmente manusear bem as Sagradas Escrituras e entender tudo que ocorreu com Jesus, esses momentos de sofrimento, ele sendo esbofeteado, preso, humilhado, e que isso foi realmente profetizado muito antes, e nós entenderemos mais quando nós nos debruçamos sobre as Sagradas Escrituras e quando o Espírito de Deus nos dá realmente entendimento.
E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama salvação. E com isto, na grande volta de Jesus, Ele levará você, a sua família, seus amigos e todos nós para as mansões celestiais. E você estará num lugar onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições. Você estará no céu. Você terá a oportunidade de estar face a face com Jesus. Você já imaginou? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.